Coríntios, capítulo 6, versos de 1 a 10. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, sabedoria que o Senhor deu ao Teu servo Paulo para expor a Tua vontade, ó Deus, para aquela igreja, como também hoje replicamos aqui, ó Deus, para que os nossos corações possam ser repletos da Tua vontade, ó Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma passagem que fala a respeito de nós sermos cooperadores, trabalhar junto com Deus. Privilégio, irmãos, nós podemos ser chamados de cooperadores de Deus. Paulo está falando aqui sobre esse compromisso. Um pouquinho antes, aqui no capítulo 5, ele está falando a respeito do que Deus fez na nossa vida, a reconciliação que Ele deu a nós. Nós somos reconciliados com Cristo. E Ele nos deu o que é chamado aqui de ministério da reconciliação, ou seja, nós somos chamados para a companhia de Deus, mas a nossa amizade não é exclusiva, só nós podemos ser amigos de Deus. Nós somos chamados para contar ao mundo, às pessoas, dessa grande bênção que é poder conhecer a Deus. Somos reconciliados, mas também ele diz que nós temos responsabilidades. Ao mesmo tempo que nós somos reconciliados e temos o ministério da reconciliação, ele diz aqui no final do verso 20: rogamos que vos reconcilieis com Deus. É uma constante, né, irmãos? Todos os dias nós precisamos buscar essa comunhão com o Senhor, para permanecer no caminho do Senhor, para permanecer no ministério da reconciliação. E aqui podemos dizer que seria uma pregação para pastores, para líderes da igreja, mas nós sabemos que nós somos sacerdotes, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar, né? Não é só o pastor, nós somos membros de um corpo e nós somos chamados, e Deus coloca dons na nossa vida, para que nós possamos servir a Ele, para que nós possamos ser esses cooperadores. E aqui diz então: e nós, na qualidade de cooperadores, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Nós somos esses cooperadores. E já na introdução do assunto,
Paulo chama atenção: não recebam essa graça em vão, não recebam essa graça sem um compromisso, sem o chamado para trabalhar juntos, sem o comprometimento. Parece bom a gente receber um presente, né? Receber uma bênção dessa, a salvação, a companhia de Deus. Então vamos lá para a igreja festejar, vamos fazer bastante festa para agradecer a Deus. Mas não é apenas dessa celebração que nós vivemos. O mundo precisa ouvir o Evangelho, e Ele nos deu esse ministério da reconciliação. O verso 2, nós encontramos aqui uma passagem que está lá em Isaías, capítulo 49, verso 8. Em resumo, o verso 2 diz que é o tempo, é agora, é a oportunidade que nós temos, é o dia da salvação. Isaías 49, 8 fala sobre Jesus, sobre o servo, esse que vai ser o mediador, esse que foi chamado, escolhido para restaurar a terra. E nós, unidos com Deus, somos reconciliados com Jesus, e nós também temos esse ministério. Fato é tempo da salvação, é tempo do compromisso. É agora, irmãos. Nós não podemos deixar passar. Como se ele começasse dizendo: não deixe passar esta oportunidade. Paulo então vai trazer para nós algumas recomendações. E ele já começa no verso 3 dizendo que nós não devemos dar motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Algumas vezes nós nos comportamos bem porque nós queremos que o nosso nome seja lembrado, que nós sejamos reconhecidos como alguém que é uma pessoa boa. Mas o que Paulo diz aqui não é por mim, não é porque eu sou, porque eu sei que eu não sou, mas eu sou um representante do Senhor. E quando eu peco, quando eu me afasto do Senhor, mais do que eu ser lembrado, censurado, ser criticado, mais do que fofocarem ao meu respeito, é do ministério que eu exerço. Esse ministério vai perder crédito e credibilidade. A igreja não consegue testemunhar efetivamente ao mundo se nós não estivermos firmes. Ora, se nós formos motivo de riso, de censura, nós vamos perceber que haverá uma contradição entre o que nós queremos pregar ao mundo e o que o mundo vê em nós. E aí complica, né? Porque não basta pregar, nós precisamos testemunhar a palavra. E agora, irmãos, nós vamos andar um pouquinho mais rápido. São tantos detalhes aqui, tantas palavras que Paulo está ensinando para nós aqui, e a gente percebe que ele começa fazendo algumas recomendações, né? Recomendações, e de início, que nós como verdadeiros cristãos, como servos de Deus, devemos suportar as tribulações. Por que ele diz isso, irmãos? Porque nós temos um ministério, e a tribulação muitas vezes é uma coisa que nos impede. Hoje cedo a gente estava falando um pouquinho na classe, né, sobre a questão da leitura da Bíblia, dos compromissos que nós temos, do tempo para com as coisas do Senhor. E nós vimos que quando às vezes nós estamos fazendo as coisas, os afazeres diários nossos, trabalho e tudo mais, nós temos o tempo, temos essa disposição. Enfrentamos as dificuldades, as barreiras e cumprimos o nosso compromisso. Mas às vezes para a igreja, está calor demais, não vou na igreja. Está frio demais, não vou na igreja. Está chovendo. Então, irmãos, nós sempre vamos arrumar uma desculpa. Mas não só essas desculpas simples, até mesmo a tribulação na nossa vida, o problema mais sério nas nossas vidas, os problemas na nossa vida. E aqui vai uma lista enorme. Quando ele diz
em 9 tribulações, que nós devemos ter paciência, resistir. Começa dizendo aqui, nas aflições, olhe na sua Bíblia, a partir do 4, nas aflições, nas privações, nas angústias. No final do verso 4, Paulo passou por naufrágios, e o que ele está falando aqui é que mesmo passando por problemas, perigo de morte, ele não desistiu do ministério. Ele não falou assim: vou aposentar, deixe que outro faça. Ainda, ele diz, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, oposição ao ministério, dificuldades, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Vigílias, tempo sem dormir. Quantas vezes ele passou em oração, tirando horas de sono, para se preparar, para servir a Deus? E a gente vê o mundo, né? Muitas vezes fica aí às madrugadas, nas suas festas, muitas vezes vão trabalhar no outro dia. E quantas horas nós gastamos no serviço do Senhor? Ele fala sobre jejuns, fome, enfrentando dificuldades, não só o jejum, no sentido de que ele parou um tempo para espiritualmente, mas um jejum porque ele não tinha mesmo uma oportunidade. Ele diz que passou tribulações, dificuldades, ser humilhado como ser honrado. Então, irmãos, nós precisamos entender que o verdadeiro servo de Deus suporta as tribulações, segue meio às tribulações. Tribulação é aquilo que te incomoda. Às vezes uma coisa que me incomoda não incomoda você, e é ali que o inimigo vai tentar, né? Tribulação às vezes é aquele outro irmãozinho que você está querendo fazer um trabalho para a igreja e ele começa a criticar. Persevere, tenha paciência. Ele começou paciência, aí vai uma lista. Tenha paciência, siga adiante, porque nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Olha que bênção. O que a gente tiver que passar, a tribulação que a gente tiver que passar, a dificuldade que a gente tiver que passar, mas ainda assim estar servindo a Cristo, estar levando pessoas para a igreja, estar vendo pessoas sendo reconciliadas com Deus, não tem preço. Nada, não tem preço. Suporte as aflições, as perseguições do seu ministério. Pastores, né? Suporte as tribulações do seu ministério. Um membro da igreja que está te perseguindo não é nada. E será que ele está te perseguindo mesmo? Continue, se alegre o seu coração para pregar a mensagem. E agora ele fala então, além de como verdadeiro servo de Deus suportar as tribulações, ponto 2, como verdadeiros servos de Deus devemos testemunhar, mostrando quem somos, através de nossa conduta e dons. E aí vai o 6, 7a, siga aí na sua Bíblia. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Qualidades. Como servos de Deus reconciliados, quais são as qualidades? E Paulo apresenta algumas destas qualidades que ele considera importante. Pureza. Difícil, né, irmão? Já começou difícil aqui. A pureza não é só a pureza da aparência. Muitas vezes aquele mais santo, aquele que você olha e fala, nossa, ele deve sonhar com um carneirinho, né? É o que está vivendo mais em dificuldades. A pureza é a pureza de consciência, é a pureza no relacionamento com Deus, a busca pela inocência, a integridade. Saber, não apenas o conhecimento intelectual que ensoberbece, mas o saber a respeito de Cristo. Nós não somos ministros da reconciliação. O que nós sabemos de Deus para anunciar às outras pessoas? Esse ano a gente tem estudado um pouquinho sobre Jesus e acredito que ano que vem a gente vai também estudar bastante. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos os milagres de Jesus, porque é Jesus que nós temos que apresentar aos outros.
Nós temos que ter na nossa mente aquelas histórias bonitas, as parábolas, para falar de Jesus. Longanimidade, impaciência, longanimidade, são duas companheiras aqui. Precisamos disso, irmãos, porque eu tenho paciência até mexer naquilo. E às vezes a gente nem sabe o que é aquilo, né? A gente só sabe quando a gente perdeu a paciência. Lutando por isso. Na bondade, no Espírito Santo, alguns comentaristas entendem que Paulo está falando não apenas o Espírito Santo no sentido do Espírito Santo, mas num Espírito Santo, né? De você ter um espírito manso, você, do seu espírito estar vivendo em santidade. No amor não fingido, o amor precisa ser genuíno. Na palavra da verdade, falar a verdade, anunciar, proclamar a verdade, a forma correta. Não é levar o evangelho que seja algo que seja agradável apenas para as pessoas, mas falar a verdade sobre a necessidade da confissão dos pecados, do voltar-se para Deus. No poder de Deus, a última palavra que aparece aqui sobre esse ponto. No poder de Deus, não se impressionando pela aparência ou pelo poder que nós temos, irmãos, porque se a gente se envolver no ministério e estudar e preparar, uma hora a gente provavelmente vai ser melhor. Talvez um orador vai ser um orador mais fluente, um cantor vai cantar melhor, mas isso não significa poder de Deus, pode ser apenas um talento humano. Nós precisamos crescer no poder de Deus. O poder de Deus estava sendo manifesto na vida do ministério de Paulo. Nós precisamos buscar poder de Deus. O que nós falamos até aqui? Não receba a graça de Deus em vão, sem compromisso. E o que isso significa? Fugindo das coisas ruins, ou seja, não dando motivo de escândalo, sendo perseverante nas dificuldades, seja ela qual for, porque vão aparecer dificuldades, coisas que vão te distrair do seu foco, do seu ministério, do seu chamado. E exercendo os dons. Repare que o primeiro, não dando motivo de escândalo, é a questão negativa, né? Não faça o que é mal. E o último, exercendo os dons, é a parte positiva. Faça o que é bom. A gente tem um dia inteiro, irmãos, para fazer coisa boa. O tempo que a gente tem para servir a Deus, faça o que é bom. E aí ele acrescenta aqui uma palavra que eu creio que tem muito a ver com ministério, com trabalho. É lutar por aquilo que é o seu trabalho. A vida é uma luta, irmãos. Nós enfrentamos dificuldades, nós precisamos nos firmar. E aqui, como que o crente luta? Pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Armas da justiça dá a ideia de que é um soldado espiritual que está com armas de retidão, de verdade. Qual que são as armas do mundo, irmãos? A malícia, o passar a perna no outro, a mentira. Quantas pessoas se promovem através de mentira? Nós promovemos e pregamos o Evangelho, levamos o ministério da reconciliação, firmados na verdade. Como que a gente busca pessoas para a igreja? Na igreja do vizinho? Não, evangelizando as pessoas, falando de Deus para as pessoas. Pregando mentira? Não. Armas da justiça. E aqui é curioso, né? Alguém poderia pensar que o cristão é só na defesa, mas aqui fala, quer justiça, quer ofensivas, quer defensivas. O que significa isso? A ofensiva. Nós somos chamados para a luta, destruir fortalezas, levar as pessoas ao pensamento de Cristo. Precisamos falar a verdade, às vezes ofender,
Porque a palavra, não somos nós que vamos ofender uma pessoa, a palavra de Deus ofende as pessoas. E como ofende hoje em dia, não? Uma coisa que você fala é do Evangelho. E na defensiva, irmãos, nós estamos aqui para lutar contra os ataques à causa de Cristo. E até essa defensiva é uma forma de ofensivo, lutar contra essas coisas. Depois de falar essas duas questões aqui que nós levantamos, sobre a recomendação de Paulo, que nós devemos suportar as tribulações e ser servos, ter uma conduta e assim lutar pelo Evangelho, ele vem a falar um tema muito oportuno. Nós vivemos em meio a contrastes e nós precisamos saber lidar com todas as situações da nossa vida. Quando está tudo bem, viver bem. Quando está tudo com problema, viver bem. Saber lidar. Sabe aquela balança? Pendeu para cá, você joga para cá. Você vai equilibrando. É muito mais fácil quando está em cima, né? Corresponder. Mas e quando vai para o outro lado? Nós já falamos um pouco sobre isso. Sobre a questão de suportar as adversidades. Então aqui a partir do verso 8, olha, nós colocamos aqui no slide: por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama. Servimos se as pessoas nos honrarem, servimos quando as pessoas nos desprezarem, servimos quando elas nos elogiam, servimos quando elas nos difamarem, porque eu estou servindo quem? A Cristo. Eu sei que é difícil, a gente falou várias vezes sobre essa questão. Mas se eu tenho um propósito firme, se eu sei que eu estou na verdade, eu não me importo com as críticas. E difamar é uma palavra forte, né? Como enganadores e sendo verdadeiros. Talvez chamados de impostores. Fulano está fazendo isso para aparecer. Essa igreja aí é só fachada. Como enganadores, talvez chamados de impostores, mesmo apesar de sermos honestos naquilo que nós estamos fazendo. Verso 9: como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Irmãos, eu falei hoje cedo, de pregadores, que há um número tão pequeno de pregadores assim que a gente fala: nossa, que maravilhoso, como prega tão bem, como sabe todas as coisas. No geral, as pessoas vão pregar a palavra, mas não serão tão conhecidas assim. E no mundo de hoje, ser conhecido e ser desconhecido, a gente está vendo, né? Que interessante isso, né? Aí você vê aquela pessoa tem 9 milhões de seguidores, aí você fala: nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Então, se você quer ser bem conhecido, para você fazer alguma coisa, tá difícil, viu? Tá difícil no mundo de hoje. Desconhecidos, entretanto bem conhecidos. O desconhecido aqui dá a ideia de até mesmo ser ignorado. Quantas vezes nós estamos fazendo alguma coisa boa para Cristo, ou nós somos alguém que é representante, porque todos nós somos, irmãos. Se você é cristão, você é importante. Mas nem sempre o pastor vai ver a sua importância, ou o outro irmão vai ver quem você é. Uma coisa muito comum que a gente ouve falar é: fulano foi lá na igreja. Essa semana passada mesmo que eu estava lá na Missão Kaiowá, eu vi um pastor falando: fulano da nossa igreja mudou para tal cidade. Não vou identificar aqui, mas mudou para tal cidade, não é aqui. Foi lá na igreja, eu conheço essa igreja. E aí ele diz: nem deram bola para ele. E essa pessoa, lá na igreja onde ele estava, é uma pessoa muito envolvida com a igreja, que trabalha na igreja, que tem dons e que tem muito a ajudar aquela outra igreja. Agora ele foi lá, nem deram bola para ele vai procurar outra? Irmão, se você quer servir, você que tem que se apresentar, você que tem que
chegar lá no pastor, falar: olha, eu gostaria de cantar, eu gostaria de ficar ali na porta dando a mão para as pessoas. É claro que a liderança da igreja tem que ser receptiva, a gente tem falado nisso aqui. Receber bem os visitantes, se você não está sendo bem recebido, nós estamos errando nisso. E às vezes, se você está tanto tempo na igreja e ainda você não foi chamado para fazer alguma coisa, nós estamos errando nisso também. Mas as duas partes são importantes. É desconhecido, mas é bem conhecido, Deus conhece. Não se importe com isso. Como se estivéssemos morrendo, contudo vivemos, eis como castigados, porém não mortos. Mesmo à beira da morte, estamos ainda vivos. Paulo fala muito, das dificuldades que ele passou, espancado, mas não estava morto. Entristecido, mas sempre alegres. Talvez o nosso coração se entristece, mas nós não perdemos a nossa alegria. Diariamente nós passamos por momentos que a gente se entristece, mas é difícil até explicar isso, né? Eu estou triste, mas estou feliz. Eu estou passando por coisas ruins, mas isso não tirou a minha alegria, porque a minha alegria não está baseada naquela situação, naquele problema que eu estou vivendo ali. A minha alegria é muito maior. Eu estou triste porque eu sou humano, eu passo por dificuldades, mas eu sou feliz, sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, que é muito mais importante, né, irmãos, do que você servir aos outros, do que você juntar as coisas para si mesmo. Não tendo nada, mas possuindo tudo. E realmente nós não possuímos nada. Quem acha que tem alguma coisa, para pensar, viu? Você não tem nada, mas possui tudo. Tudo que importa. Nós somos do Senhor. Paulo foi um homem especial. Viveu em meio a esses contrastes. E ele nos chama com autoridade: vivam assim. Não receba a graça em vão. Irmão, não receba a graça em vão, sem comprometimento. E o que é isso? Cuidado, para não ser motivo de escândalo, para que as suas atitudes não envergonhem mais, não levem mais as pessoas a se afastarem de Deus do que reconciliarem com Deus. Seja firme em meio aos sofrimentos, adversidades, às dificuldades. Não desista do serviço do Senhor, por qualquer motivo, seja ele pequeno, choveu, não vou, mas seja ele grande também, estou passando por grandes tribulações, continue firme no Senhor, lutando pelo Evangelho. É a nossa luta constante é pelo Evangelho, vivendo bem em meio aos contrastes. Para a gente concluir, fica aí este versículo de Isaías, que está replicado aqui em 2 Coríntios 6, verso 2: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É o nosso dia. Isso nos remete a duas coisas: eu fui chamado por Deus, eu fui reconciliado com Deus. Esse é o dia da salvação. A partir do momento que você recebeu a Cristo, todo dia é o dia da salvação. É o dia que está mais próximo do momento em que estaremos com o Senhor. Mas uma segunda coisa, isso nos remete à nossa responsabilidade. Reconciliados com Deus, somos chamados ao ministério da reconciliação. Pensam na vida de outras pessoas, vamos servir a Cristo, não dando motivo de escândalo, sendo firme em meio às dificuldades, exercendo nossos dons, mostrando como nós somos cristãos, lutando pelo Evangelho, vivendo em meio aos contrastes. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Oh Pai querido, nós somos tão pequeninos, pecadores, somos reconciliados contigo, ó Pai, mas o Senhor diz que nós devemos nos reconciliar com Deus. Pai amado, que o Senhor Deus coloque no nosso coração esse desejo de voltar a Ti, abandonando o pecado, abandonando aquilo que nos afasta de Ti, ó Deus. Ó Pai amado, nós confessamos, pedimos que o Senhor Deus venha abrir os nossos olhos
para aquilo que é necessário mudar, abandonar, deixar de lado, ó Pai. E que assim, ó Deus, nós possamos servir ao Senhor. Obrigado por essa palavra, que é tão especial ao pastor, aos presbíteros, aos líderes da igreja, mas tão especial até mesmo para alguém que está começando no Evangelho, Deus. Mensagem que nos lembra do Teu grande amor, e nos reconciliar com o Pai, ó Deus, em Jesus nos reconciliar com Deus. E nós podemos ser filhos, ser amados por Deus. E que assim, ó Deus, nós possamos servi-lo mais e mais, anunciando a Tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém.